Se você tivesse que competir para ver quem acerta mais em um arremesso de 2 pontos no basquete. Mas para se preparar para isso, você pode escolher somente um desses treinos. No primeiro treino, você pode treinar arremessando a distância da prova, que seria 2 pontos. E no segundo treino, você só vai poder treinar 2 distâncias. A do arremesso de 1 ponto e a do arremesso de 3 pontos. Só que você não vai poder treinar da distância que vai ser da prova. Qual desses treinos você acha que é melhor? Se você falou o primeiro, provavelmente você estava pensando que claro que eu vou treinar na distância da prova. Do que vai adiantar eu treinar o arremesso de 1 ponto que eu não vou usar? Bom, lamento dizer, mas a segunda forma é o que chamamos de treino variado. E é a melhor forma de treino para longo prazo. Mas o que é treino variado, você me pergunta? Bom, já vou te explicar o porquê e vou mostrar para vocês como que eu aplico isso no meu treino de escrita. Mas antes disso, oi, eu sou o Maciel e esse é o episódio 8 do meu Diário de Aprendizado. Aqui nesse canal eu registro todo o meu processo de aprendizado e aquisição em uma habilidade. Atualmente eu estou aprendendo a criar roteiro e produzir vídeos aqui pro YouTube. Nesse canal e no meu canal de resumos, o Maciel assiste. E nessa semana o meu foco foi em prática variada. Eu comecei do zero, completo em habilidade. Quer dizer, eu já sabia escrever bem mal, na verdade, eu escrevia bem mal. Mas eu acredito que com esses vídeos que eu tô fazendo, eu venho melhorando isso. Então, meus vídeos estão sabendo cada vez melhores do que os anteriores. É só você olhar, por exemplo, meu primeiro vídeo para esse vídeo aqui, que você já vai ver uma melhora, mesmo que pequena. E antes de voltar pro tópico principal, eu já te convido a deixar aí nos comentários uma coisa que você gostou no meu vídeo e outra coisa que você acha que eu preciso melhorar. Porque só de você me passar a sua visão sobre isso já vai me ajudar bastante, entendeu? Porque eu sou limitado à minha própria visão do que eu acho que eu preciso melhorar e do que eu acho que tá ruim no meu vídeo. Então você comentando aí, você não vai estar me ofendendo, você vai estar me ajudando. Deixa aí seu comentário. Muito obrigado. Então bora lá, porque praticar... Então bora lá. Por que praticar de forma variada? Aquela história dos arremessos de basquete é uma versão minha de um estudo real que aconteceu. Só que era um grupo de crianças e eles arremessavam um saquinho de feijão em vez da bola de basquete. As crianças que treinaram com a prática variada tiveram um desempenho melhor e o motivo é simples, porque quando você pratica de forma diferente, o cérebro ele é forçado a identificar o núcleo da habilidade, como do saquinho. Então, quando você vai variando o contexto, vai variando as distâncias, seu cérebro ele é forçado a replicar esses princípios de maneira diferente. Assim você vai absorver mais aquele princípio para poder usar em diferentes distâncias, no caso do basquete, e em diferentes coisas, no caso de outras coisas. Só que tinha um problema, que mesmo eu sabendo disso tinha um problema, porque no livro que eu aprendi isso, o Fixo Conhecimento, ele não me falava sobre praticar uma habilidade como escrever. Ele falava mais de prática variada em questão de relação motora, então era uma prática de uma atividade motora, uma coisa física mesmo que a pessoa faz. Então eu realmente achei um desafio achar como é que eu ia praticar variado isso. Por isso eu tive que pesquisar e conseguir. Eu vou te mostrar tudo que eu consegui enquanto eu falo sobre o que eu fiz na semana. Eu vou te falar de cada processo. Então vamos lá. Processo. Como que foi o meu processo? Então eu já vou começar aqui falando uma coisa que eu até me envergonho de dizer, porque é uma coisa que vem se repetindo um pouco, que é o fato de que eu procrastinei mais uma vez. Eu realmente senti dificuldade em fazer algumas coisas e eu tô pensando em como é que eu vou resolver essas questões, porque eu já percebi que é importante demais você ter uma motivação. E por mais que tem muita gente que fica falando aquela questão da disciplina, você não vai ser disciplinado se você não tiver uma motivação, que seria no caso, aquele cara que quer ser alguém na vida, quer ter dinheiro e tudo, ele tem essa motivação, então ele tem que usar isso para ser disciplinado. Então quanto mais forte, quanto mais perto e mais forte tá a sua motivação, melhor é você fazer isso. Esse vai ser um desafio para me fazer na próxima semana. O filme que eu escolhi foi O Sem Floresta, inclusive foi um filme bem complicado aqui para mim mexer, mas eu vou falar disso mais pra frente. Os meus exercícios variados são... O meu exercício variado que eu já vinha fazendo antes era variar a emoção. Então eu pegava alguns trechos, tentava dar emoção diferente, eu tentava escrever um texto variando a emoção. Tentava escrever um texto bravo, triste, tudo no mesmo trecho, que aí dificultava, mas esse aí vai variando a emoção, que vai me ensinar a pegar esses princípios de como gerar determinadas emoções em algumas coisas. As formas de variação na escrita que eu achei agora para mim fazer são variação de forma, que seria eu escrever um texto em diálogo, narração, um roteiro visual. Variação de abordagem, que seria eu escrever o mesmo tema de forma diferente. Analítica, pessoal, narrativa curta, manifesto. A variação de foco. Eu pego o mesmo tema e eu vario o foco. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O tema principal seria: o erro é fundamental. Eu analisar isso com foco diferente, eu ia escrever uma versão em foco no erro,
uma versão no foco no medo de errar, a outra no foco em quem ensina sem permitir que a pessoa erre. Então eu variar esse foco. Essa aqui ela é muito importante para mim por causa de uma coisa. Eu posso usar isso para mim estudar as coisas. Então quando eu estou estudando storytelling, estudando motivação, eu posso escrever, eu posso praticar isso escrevendo no caderno os diferentes focos nesse mesmo tema, assim forçando meu cérebro a entender um panorama geral sobre essa habilidade. Essa foi uma variação que eu achei mais legal de ter conseguido achar para mim praticar esses exercícios. Então, de manhã eu foco na parte mais prática da escrita, então é o momento que eu escrevo o roteiro, é o momento que eu faço esses meus exercícios de variação de escrita, tirando o 9. O 9 eu faço ele de tarde, depois de eu estudar as minhas coisas. Então eu estudo storytelling, eu estudo sobre outras coisas e eu faço uma versão para cada tema desse que eu tô, uma variação de foco sobre o mesmo tema. Então foi basicamente isso que eu fiz na semana. Pratiquei essas formas variadas e fiz o meu roteiro. Agora, nessa semana eu tive algumas reflexões sobre o que eu fiz. Então vamos para a parte da reflexão. Eu tentei uma coisa diferente no roteiro, já que ele era muito previsível, digamos assim. Eu queria dar uma coisa diferente, então eu decidi tentar falar um pouco da perspectiva da vilã, tentar deixar ela mais simpatizar, fazer a pessoa simpatizar mais com ela, ou só de achar um alívio cômico essa parte dela. E eu fiz isso bem, eu gostei da forma que eu fiz isso. Nessa semana eu achei essas outras formas de variar para mim não ficar cansado só na variação de emoção, que era uma coisa que eu já estava fazendo bastante e já estava chegando ao ponto de ficar tedioso. Então eu tô agora mesclando, colocando outros tipos de variação nos dias para mim fazer além da emoção, para não ficar aquela repetição chata. Agora, o que eu acredito que eu posso melhorar, seja que eu tenho que um desafio para mim mesmo, é que eu vou pegar, um desafio para mim mesmo é que eu vou tentar pegar mensagens escondidas do filme. Você sabe aquelas mensagens subliminares, aquelas coisas, então eu vou tentar achar isso, mesmo que eu tenha que inventar e me esforçar bastante eu tenho que me esforçar bastante, eu só tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Então vai ser um desafio para mim dessa semana. Eu acredito que para mim melhorar o meu resultado, eu vou ter que mexer bastante com a minha motivação. Então entra realmente o foco sobre a motivação também. Resumindo, eu tenho que deixar a minha motivação mais clara possível para mim e fazer algumas motivações próximas. Então algumas recompensas, elas próximas ali, só do fato de eu ter feito isso. Assim eu vou focar mais ainda no meu processo e evitar frustração como a que eu tive essa semana. Essa semana eu tive essa frustração de que meus vídeos o YouTube não entregou os meus vídeos. Eu acredito que seja pelo resultado dos vídeos anteriores, que foram péssimos, assim, o alcance, a taxa de clique foi baixa e mesmo quem clicou não teve uma retenção tão boa. Que é uma coisa que eu tô tentando melhorar seria a retenção. Então se eu tiver uma motivação no processo, eu gostar disso, porque eu já tô com 12 vídeos de 100 vídeos, né? Então eu tô com 12% da minha meta. Eu decidi contar os vídeos dos dois canais. Eu vou gostar muito mais e tem muito mais probabilidade, quer dizer, vai ter uma probabilidade maior de eu ficar mais tempo fazendo isso, porque vai ser recompensador só o fato de eu estar fazendo isso aqui, escrevendo e tudo mais. Então se você sabe de alguma coisa que pode me ajudar, vocês deixem aí no comentário, vai realmente ajudar bastante, porque eu acredito que quando eu chegar ali em 90, 100 vídeos, eu vou estar bem melhor sobre isso, e essa variação, esse estudo de variação realmente vai me ajudar. E se você também está em algum processo de estudo e tal, você tenta colocar essa variação. Ela pode ser meio lenta, pode parecer que não está adiantando muito, mas na verdade ela está adiantando, porque você está absorvendo mais a base, que é o que importa para você aplicar isso em outras coisas. E se você quiser acompanhar esse meu processo de evolução aí, segue aí e me acompanha nessa jornada de 100 vídeos pro YouTube. Se você viu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.